Geralmente, quem está iniciando na serralheria acaba cometendo o erro de não considerar esse tipo de peça aqui na hora de fazer o orçamento. E você está perdendo dinheiro. Eu vou te mostrar o porquê você está perdendo dinheiro e como você deve fazer para não cometer mais esse erro. Fica no vídeo até o final e se não é inscrito, se inscreva no canal. Para vocês entenderem melhor o que eu quero explicar, aqui tem parte de um serviço que eu vou fazer. Ainda falta mais peças para cortar, mas essas peças aqui é que vão ser soldadas na ponta, essas chapas aqui que vão ser parafusadas. Então, são várias peças, né? Isso aqui vai ser uma loja que vão ter vários estandes de tatuagem, né? E cada estande vai ser separado com uma armação de metalon, vai ter uma lona separando no meio certinho, um pano, né? Enfim, isso aí já é outro detalhe. Eu não consegui fazer o projeto 3D, mas eu estou mostrando aqui só para vocês terem ideia. Em cada ponta dessa aqui vai uma peça dessa aqui soldada que vai um parafuso. E é aqui que eu quero explicar para vocês. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho do serviço, não está todo o material cortado ainda, está só parte cortada ali, mas eu vou gastar 17 varas de metalon 30-30, mais 9 varas de metalon 20-20, para conseguir fazer essas divisórias. É normal, quando o cara pega um projeto, que ele está começando na serralheria, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a metragem do metalon, né? Vai colocar ali o gasto de eletrodo, consumível, né? Tinta, se for precisar, se for pintar, enfim, as coisas, e vai colocar a porcentagem dele. Não sei se ele vai trabalhar 80%, 100%, 150%, enfim. Isso aí cada um tem uma média de preço aí, cada região isso aí vai variar. Então o cara pega a metragem do metalon e coloca o orçamento. É aí que está o erro, né? Porque você não considera isso daqui, ó, essas chapas, parafuso e bucha. Nesse serviço aqui, eu vou estar usando aqui 65 chapas dessa daqui, né? Tem chapa dessa aqui, tem cantoneira, que vai ter um furo que vai em cima, né? Tem umas chapinhas que são maior, outras que são menores, né? Então, só para você ter uma ideia, eu gastei 3 metros de barra chata para poder fazer isso aqui tudo. 3 metros de barra chata, né? De 1/4 por 1/8. Mas aonde que vem aqui o problema disso? Quando você não contabiliza isso, quando você não para e pensa que você vai precisar ter esse tipo de serviço, você acaba tomando prejuízo. Por quê? Você não conta a quantidade de bucha que você vai usar e parafuso. Um exemplo, aqui eu vou estar usando aí em média aqui, porque tem chapa que deu um furo só, tem chapa que deu 2 furos. Eu vou estar usando aqui quase 100 buchas e 100 parafuso. A bucha que vai ser usada lá, como eu já fiz serviço lá e a parede lá não é 100%, vou ter que estar usando bucha de tijolo oco, que ela tem uma fixação melhor. Eu tenho vídeo aqui no canal já falando sobre essa questão das buchas. Então vou estar usando bucha de tijolo oco. Essa bucha aqui é um pouquinho mais cara. Geralmente aí depende da região. Aqui vai estar entre 20 centavos e 30 centavos. Parafuso Phillips, a mesma coisa. Não é esse que eu vou usar, esse aqui está um pouco até grande, né? Mas vai variar isso aí, 20 a 30 centavos cada um. Então você tem um gasto com bucha, um gasto com parafuso. E o grande X da questão aqui é que você tem que cortar as chapas, você tem que furar as chapas, você tem que escariar os furos. Então isso aqui leva tempo. Como é que você cobra isso aqui, Peterson? Geralmente eu cobro isso aqui por unidade, R$1,50 cada uma, R$2 cada uma, depende da espessura da chapa que você vai botar. R$3 cada uma. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? R$1,50, R$2,50. Por que você tem que cobrar? Porque te dá trabalho de fazer, né? E quando você não tem um costume de contabilizar bucha e parafuso, eu vou te dar um exemplo. Nesse serviço aqui, eu vou gastar aproximadamente 80, R$100 de bucha e parafuso. 80 a R$100, tá? De bucha e parafuso. Mas já teve serviço de eu gastar R$500. Teve serviço de colocar R$700 de bucha e parafuso, porque depende do tipo de bucha que você vai usar, do tamanho do parafuso. Então você tem que ter o costume de contabilizar bucha, parafuso, esses acessórios aqui que você precisa fabricar. Se você não consegue comprar pronto isso daqui, você tem que contabilizar isso daqui como serviço que você está fazendo. Isso aqui não é só uma chapinhazinha para botar um parafuso. É comum você ouvir, não, só uma chapinha na ponta e coloca um parafuso. Mas aqui nós temos 65 chapas, umas tem 2 furos, outra tem 1 furo. É aqui que você perde dinheiro, tá? Imagina aqui, ó, eu cobrei aqui R$2 cada chapa, 65 chapas, eu vou ter aí R$130. Mas vamos botar R$80 de parafuso e bucha, R$210 que eu ia perder. Eu ia tomar de prejuízo se eu não tivesse parado para contabilizar. Quando você pegar um serviço para fazer, pessoal, pensa em todos os processos de fabricação, como que você vai ter que montar, como você vai ter que instalar, o que você vai precisar fazer. Por quê? É aqui que muita gente se perde, reclama, a serralheria não dá lucro,
Ah, tem gente que cobra muito barato. Às vezes o cara tá cobrando barato, pessoal, porque ele não tá dando preço disso aqui, ó. É igual fazer corrimão, a mesma coisa. Eu cobro a canopla, eu cobro o flange, eu cobro o pescoço para parafusar o corrimão, tudo aquilo ali separado. Não é só uma barrinha curvada ali, um pescocinho, não. Ali dá trabalho de você entortar, você tem que fazer ali um flange para soldar. Enfim, eu tenho vídeo aqui no canal também falando sobre corrimão. Então, esses acessórios aqui, que muitas vezes você toma um prejuízo, principalmente em bucha, parafuso, muita gente considera, tem gente que não, eu tomo porrada porque disso aqui, fala de bucha, parafuso, mas só que tem serviço, pessoal. É lógico, você vai gastar 2 parafusos, 4 parafusos, mas tem serviço que você vai gastar 100, que você vai gastar 200 parafusos, tá? E se você não tem o costume de cobrar parafuso, escuta o que eu tô falando. Quando você pegar um serviço grande, passa batido, você esquece de cobrar. E depois que você deu o orçamento, já era, você toma um prejuízo. E aí? Tomou prejuízo, você vai ter que absorver o prejuízo, né? Parafuso é caro, às vezes você vai ter que usar parafuso de inox. E aí? Às vezes você vai ter que usar uma bucha, isso aqui é uma bucha 8, pessoal, isso aqui é uma buchinha 8, lá vai resolver a bucha 8. Às vezes você vai ter que usar aí um parafuso sextavado, soberbo, né, que já vai ser um pouco mais caro. Então tem tudo isso, tem parafuso que é R$1, R$1,20. Então, se você não quer tomar prejuízo, você tem que começar a pensar bastante na hora de dar o orçamento, porque existem peças dessa daqui que dá trabalho fazer. Isso aqui toma o seu tempo. Você cortar tudo, furar, escariar. Isso aqui, detalhe, vai ser soldado ainda. Eu vou ter que soldar na ponta do betalon. Você ainda tem um trabalho da solda, depois que você faz a solda, você tem que dar um acabamentozinho. Então, agora imagina, se não tivesse isso daqui, seria um preço a serviço. Com isso daqui, tem que ser outro preço. Não pode ser o mesmo preço de não ter a chapa. Com a chapa tem que ser mais caro, porque te dá mais trabalho. Não é só uma chapinha soldada na ponta, tem todo um processo de fabricação. E é nisso aqui que muita gente se perde. Outro detalhe, muita gente me pergunta, Petros, quanto você cobra de lucro, serralheria? Então, hoje em dia, eu trabalho mais na parte de imóveis industriais. Faço outras coisas, mas a minha prioridade, assim, que eu gosto mais de fazer, são móveis industriais, estrutura e metalon. Então, esse tipo de estrutura, pessoal, isso vai depender muito do grau de dificuldade. Se for simples, no mínimo tem que ser 100%, porque geralmente a estrutura é pintada, você tem que trabalhar com a pintura, no mínimo é 100%. E aí eu tomo muita porrada por causa disso. Ah, tá doido, não, 100% é muito, tem que ser 30%, 50%. Todo respeito a quem cobra 30%, não tem problema. Isso aí cada um tem a margem de preço. Mas, pessoal, 30% num serviço, que a maioria das vezes vai ser um serviço exclusivo, né? É um serviço único ali que foi pensado por uma pessoa, desenhado, e você vai ter que executar. Não é algo padronizado. A maioria das vezes são serviços aí que sai da cabeça da pessoa, a pessoa imagina ali, você vai e reproduz. Então, são serviços aí muito detalhado. Então, eu não cobro 30%. Para mim, não faz sentido. Tá? Então, eu respeito quem cobra 30%, mas como me perguntam quanto que eu cobro, é isso aí. Para mim fazer sentido trabalhar com serralheria de móveis industriais de alto padrão, é no mínimo 100%, no mínimo. 100, dependendo do serviço, 200, dependendo do serviço, 300%. Tem pessoas que não acreditam, não estou aqui para ficar mentindo, mas existem trabalhos que são muito complexos. Mas enfim, é isso. Então, preste atenção na hora de dar o orçamento e não desconsidere as chapinhas para colocar um parafuso, porque é aqui que você deixa de ganhar dinheiro, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Para mais dicas, sempre eu estou dando dica de serralheria. Nos siga também no nosso Instagram, que lá também eu compartilho dia a dia, coloco dicas de serralheria, beleza? Que Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos.